Meu nome é Alessandra Vick, eu sou especialista em comunicação e resolução de conflitos. Hoje eu tenho o prazer de receber a querida Jordana Medeiros, a Jo, que é minha amiga há anos e que está trabalhando justamente na minha área também, que é a comunicação. Ela é mestre de cerimônias, voice-over, com experiência na rádio, com locução e vem compartilhar pra gente como que você pode se comunicar melhor, como pode treinar a sua voz. Tá simplesmente incrível esse encontro. Vem junto! Antes de começar, se inscreva no canal e acione o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Tem conteúdo novo toda semana. Querida Jo, estou muito feliz em recebê-la aqui no canal. É uma alegria imensa. A gente agora voltou a estar na mesma área, então a gente vai falar bastante sobre a comunicação, que acabou nos conectando ainda mais. E você sabe que eu Exato. começo o encontro perguntando: quem é a Jo para além do currículo? Conta pra gente. Vamos lá, Jo, além do currículo, é uma pessoa que sempre teve um pezinho na arte, na expressão, mas que talvez tenha demorado um pouco para descobrir tudo isso e levar a fundo, principalmente como profissão, né? Além do currículo atual, também sou formada em Direito, pós-graduada, ex-advogada, e acredito que a minha virada de chave foi justamente na época do Direito, quando eu me vi insatisfeita com o que eu fazia, apesar de me dedicar muito, apesar de ter começado, ter feito pós, ter feito, enfim, ter trilhado um objetivo, uma carreira, estava seguindo, né, esses passos, e ainda assim cheguei no momento em que eu percebi que ou eu me contentava com aquilo, que não me preenchia completamente, ou eu mudava e arriscava algo novo. E aí eu optei pela segunda alternativa e me encontrei nessa área. Acho que até de uma forma semelhante à tua, né, Ale? Me Sim. encontrei totalmente na área da comunicação e não me vejo longe disso. E isso é muito engraçado, assim, olhar para trás e perceber que tudo que a gente vive, de fato, inclusive o direito, tudo agrega. Nunca é um começar de novo, né? Com Pode ser sim certeza. um recomeço, mas a gente já chega com muita bagagem, muita experiência que te facilita o recomeço. Uhum. Isso eu senti muito, né? E além disso tudo, eu sou uma ex-tímida também, que hoje está na comunicação. Eu acho que a Lê lembra de mim no terceirão, né, Lê? Eu Lembro. sempre fui uma pessoa reservada, uma pessoa mais na minha, quieta. Porém, uma coisa que eu nunca me deixei assim abater é pelo medo ou pela vergonha, porque eu gostava, como eu sempre gostei muito de música, de me expressar ou de escrever, eu acabava participando dessas coisas, né? Mesmo na época do colégio. Por isso que eu até comentei contigo assim que demorei para perceber, porém era algo que também já estava Sempre em mim, estava de lá, alguma forma. exatamente. Sempre estava lá. Exatamente. Além de Perfeito. amantes, uma amante assim de café, da família, dos amigos, de boas conversas, boas risadas, enfim, aproveitar o que a vida tem de bom e de simples, né? Que eu acho que é o que realmente importa. Perfeito, Jô. Já deu para sentir que você contagia mesmo a distância. E realmente a gente vai falar mais disso, sobre a questão da timidez em relação à comunicação, essa ideia de que para se comunicar bem precisa ser extrovertido ou tem que ter um dom. A gente vai aprofundar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria resgatar um pouco sobre a questão que você falou de transição de carreira. E você disse sobre recomeço, e eu concordo plenamente. Nós nunca começamos do zero. Pode ser um recomeço, pode ser uma nova área, pode ser algo completamente diferente. Mas cada um de nós tem uma bagagem e tem uma bagagem única. Então, eu vim do tênis, que eu levo até hoje os aprendizados do tênis, e a gente não precisa arriscar, rasgar, jogar fora tudo que viveu porque mudou de área. O melhor é ressignificar tudo isso que passou, conseguir aprender com a nossa história, valorizar tudo que a gente construiu até aqui e começar a trilhar diferentes caminhos de uma forma mais leve, porque senão fica muito pesado. Quando a gente fala, nossa, Exato. como assim mudar de área? Mas Jô, você é formada em Direito, você tem OAB, você fez pós, como assim mudar de área? Você deve ter escutado muito isso.
Fala pra gente o Eu que foi respeitei. o assim, o que fez virar a chave, porque às vezes não é uma coisa especificamente, mas uma junção, então fala um pouquinho. E aí você foi mergulhar dentro dessa área que deu para ver nitidamente que você mudou e tá mais leve, tá mais feliz com o que você tá fazendo. Quando a gente se encontra é assim, né? Quando a gente realmente percebe que tá no seu espaço, assim. Porque a nossa Realmente a mudança. essência, aí parece que sai pelos poros. Exato, porque você faz sem peso e por mais que tenham todas as dificuldades, você agarra aquilo porque é o que você gosta de fazer. E eu não sentia isso no direito, apesar de eu me dedicar sempre, não me satisfazia e parecia que qualquer empecilho era muito maior do que era. Sabe? Uhum. Aquela sensação de que é tudo muito mais dificultoso. E Pesava eu muito. nunca entrei, exato. Eu nunca entrei no direito pensando em desistir. Eu já fui com aquela visão, não, vamos até o fim. Só que quando a Uhum. gente toma a decisão de começar, principalmente uma primeira faculdade, a gente é muito novo. A gente não tem vivência para a gente nem se entende. Com 17 anos, quem é que se entende? Né? Quem é que se conhece de fato? É muito difícil. Então, a gente vai se conhecendo aos poucos, mas eu jamais desistiria. Eu entrei na faculdade para terminar. E eu acho que também por causa de um contexto também familiar, de ter as experiências em casa, de me espelhar muito também nas pessoas que são exemplos para mim, né? Então, não pensei em desistir. Mas embora você construa um caminho ali na faculdade, se forme, faça pós, e você não queira jogar tudo pro alto, é um dilema interno, principalmente. Tipo, cara, como é que eu realmente vou. Porque a gente sempre pensa assim na hora de mudar, né? Desperdiçar tudo que eu vivi. Sim. Se bem que nunca é um desperdício, porque tudo você traz, tudo agrega na tua vida, né? E Uhum. ouvi sim de muita gente, claro, meus pais também, minha mãe é muito daquela pessoa de ai, minha filha, concursa, fica estável, você vai ter uma garantia Uhum. de vida. E aquilo não me preenchia, embora eu tenha tentado. Tanto que a Uhum. minha pós foi, inclusive, na época que eu estava tentando fazer concurso para juiz, estava fazendo a escola da magistratura. Então, assim, são muitas influências vindas de fora que você acaba não dando margem para ouvir você. E eu Vai no só fui realmente. automático às vezes, não, Jô? Seguindo sonhos e projetos que não são seus. E aí, quando para refletir, opa, será que é a Jô de hoje que quer realmente isso? Que a gente vai mudando com o tempo. Exatamente. E esse feeling a gente só adquire com o tempo, né? Eu acho E muito que autoconhecimento. exato, é um sentimento muito interno, talvez todo mundo passe por isso. Mas eu sinto que talvez eu tenha parado para me entender, para me conhecer, talvez um pouco tarde demais, né? Não sei se isso é natural, mas a gente também vai Isso acho chegando que aos não. 30, Isso a acho gente que é percebe que a uma. gente nunca se É conhece. porque você tinha colocado aí na sua cabeça, talvez, alguma expectativa que com X anos estaria assim, assim, assim. Mas honestamente, você é super nova, Jô. Natural, né? E você conseguiu se encontrar. Natural. Tem pessoas que não se encontraram, tem pessoas que não param para refletir sobre isso. Eu acho que não tem tempo certo, tem o tempo de cada um também. E que mantém uma vida tranquila, né? Uhum. Independente se é o que a pessoa é ou não, ela consegue seguir aquele caminho. No meu caso, eu não consegui, assim, eu realmente tive agora abrindo o jogo mesmo, tô batendo papo bem franca aqui Esse contigo. espaço é seu. Eu realmente passei por períodos difíceis, eu estava bem insatisfeita e eu sabia que não era algo além da profissão. Quando a gente não se encontra consigo mesmo, a gente está numa área totalmente diferente, eu acho que isso reflete, na boa ou não, convivência das outras áreas da sua vida. Uhum. Familiar, relacionamento, tudo, mas porque é uma coisa interna. E eu passei por esse momento. Tanto que fiz também algumas sessões de terapia e, inclusive, recomendo, porque me ajudou muito a realmente ter a coragem. Porque às vezes a Sim. gente sente, mas a gente não toma atitude por medo. E Uhum. quando eu tomei a decisão de mudar de área, eu vejo que eu tive coragem para todo o resto. Porque o simples fato de você tomar uma atitude que é muito difícil para você faz as outras coisas que te dão medo serem muito menores. Uhum. Então, quando eu tomei essa decisão,
Aí abriu assim a minha cabeça e fui. E como o processo de mudança de decisão já é muito difícil, né? De mudar de área é difícil. Quando você toma essa atitude, aí você não se importa assim mais com o que os outros vão falar. Quando as pessoas vêm, claro, é sempre aquela coisa, putz, vou ter que explicar de novo para a pessoa que eu não estou mais no direito, estou na comunicação, estou na rádio, por exemplo. Mas você tá tão certa daquilo, no sentido assim, nossa, eu tô bem, é isso que reflete a minha essência, quem eu sou, que o resto é resto, ou seja, as outras opiniões não afetam tanto. Exatamente. E aí você explica numa boa, é isso. Se a pessoa gostou ou não gostou, ok, mas eu estou bem. É isso Exato. aí, eu estou feliz. Você não precisa de uma aprovação externa, mas quando a gente tá ali, em cima do muro, eu digo que a pior sensação é quando você tá em cima do muro, que é aquela sensação, eu nem tô mergulhando pro lado de cá, porque na verdade eu sei que não é bem aqui, e nem tô mergulhando pro lado de cá, porque eu tô com medo de mudar de área. Então a gente fica ali. E aí fica, Exato. não toma nenhuma decisão muito firme, fica sempre ali. E aí é péssimo, porque isso limita muito. Quando a gente toma realmente a decisão, não estou dizendo que é fácil tomar decisão, mas é muito mais leve depois que a gente toma. Sai um elefante das Exato. costas. E É quando a isso. gente não sabe exatamente para onde a gente quer ir, se a gente fica nessa corda bamba, é igual o barco, né? No meio do mar, que não sabe para onde vai. E Ele aí fica, qualquer qualquer vento pedido, de qualquer de coisa, fora. você vai. Ai, vou, que é uma oportunidade. Aí eu vou. E aí vai indo e quando vê, não tá em lugar nenhum, que não sabe nem onde tá indo. Exatamente. É Uhum. exatamente isso. E era como eu me sentia, até o momento de realmente ter a decisão. E eu acho que isso é saber o objetivo final, não digo o objetivo final completo, mas eu digo a direção certa é, é o básico para você realmente tipo, crescer naquilo que você Sim. faz. Eu Senão digo você vai cambaleando. exatamente, eu falo muito sobre isso, que quando a gente realmente se dedica e está focado em fazer acontecer, isso não quer dizer que precisa ser isso para o resto da vida. Hoje já caiu por terra essa questão, isso pressiona muito. Nossa, o que eu vou escolher que eu tenho que passar o resto da minha vida fazendo? Não, vai fazer por esse período, se lá na frente for adaptar, fazer uma coisa diferente. Não estou dizendo que é para estar toda hora pulando de galho também, não é isso, mas não precisa ter Isso. aquela pressão de que é para o resto da vida exatamente a mesma coisa. Mas quando a gente É vê bem. dessa forma, fica mais leve. E aí a gente pode se dedicar. E quando a gente se dedica realmente a algo, fazendo as tomadas de decisão que vão na direção do que a gente deseja, as coisas começam a fluir. Não é que é fácil, mas fica mais claro. Traz assim, parece uma É. luz para o caminho e aí já começa a deixar as outras coisas sem pesar. Não, estou dizendo não para isso, que é muito importante, dizer não para as Fica coisas, para as muito mais pessoas. fácil dizer não É, quando a gente toma uma atitude assim, quando a gente descobre que, ok, a gente que faz o nosso caminho, se eu não disser não, eu vou ser guiado pelos outros. Se eu disser sim para tudo, onde é que eu vou parar? exatamente. O que a gente tinha comentado, né, sobre a questão de nunca ser um recomeço, a gente nunca traz bagagem, né? A gente nunca começa do zero, a gente sempre traz a bagagem de tudo que foi vivido. E principalmente na nossa área, isso é fundamental, porque a gente trabalha com a comunicação e a boa comunicação é a soma de todas essas experiências que a gente tem também, né? Imagina, a gente passou 5 anos, mais 2 ali de pós, no direito. Apesar de não estar atuando no direito, nossa, imagina a riqueza de vocabulário que a gente adquiriu, de conhecimento para conversar sobre algum assunto. Aí, de repente, hoje eu atuo como, sei lá, mestre de cerimônias num evento que é para juízes. Eu já vou estar Uhum, falando a linguagem, tudo é soma. Claro, estou falando com aqui da certeza. comunicação, mas isso serve para qualquer área, né? Qualquer mudança Uhum. de área. É uma E isso soma. vai muito na linha do autoconhecimento. Para eu me comunicar bem, eu preciso saber quem eu sou, como eu gosto, como eu me sinto à vontade, quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos menos fortes, porque aí a gente usa isso a favor. Então, no lugar de ser algo que limita, é o teu diferencial. Então, eu uso também Exato. muito na minha fala as minhas experiências no tênis, morando fora, viajando, as outras coisas, de uma maneira a trazer a minha vivência que fortalece ainda mais o que eu estou falando. Então, isso que você disse faz todo sentido. Quando a gente desconecta e parece um robô, parece que não está passando quem a gente é, parece que é um personagem. Coloquei uma máscara e vou falar. E aí aquilo não flui É bem. isso. Agora, quando a gente deixa a coisa realmente sair verdadeiramente, as coisas começam
a conectar. A nossa fala toca o outro. E é isso que realmente conecta a outra pessoa, né? Com Sim. quem você está conversando. Você não está ali só para passar um conhecimento ou uma linguagem mais técnica, você está ali para realmente fazer com que ela entenda a mensagem que você está passando. E para isso acontecer e ela ficar ali presa naquele assunto, ela tem que se conectar contigo. Você só faz isso se você transparece o que você é na hora de se comunicar. E eu bato Sim. muito nessa tecla, porque nas experiências que eu tive, eu percebi muito isso, assim, de que quando você coloca quem você é nas mínimas coisas, em pequenas coisas, apesar de parecer um trabalho que é beabá, que é aquela coisa básica, mas se você coloca quem você é, seja no jeito de falar, numa frase diferente que você coloca, numa mensagem que você quer levar porque é sua, mas que pode atingir a outra pessoa que está ali, aquilo conecta muito mais do que você transmitir 100% aquele conteúdo, aquela técnica, aquele rigor todo. Exato, até porque a técnica puramente, a pessoa vai lá, lê o livro, ela pode fazer outra coisa e conseguir aquela técnica. Agora, quando a gente consegue passar a mensagem se importando com o outro, será que o outro está realmente entendendo aquilo que eu estou dizendo? Será que o outro está conectando, tá junto comigo, para não ficar aquela coisa que vira um monólogo, que quando você olha não tem mais ninguém olhando para você, você percebe que tá chato, tá pesado, não. Então já Exatamente. foi a época que era para ler um negócio e simplesmente e sem se importar com o outro. Não funciona mais, principalmente nessa era digital, né? Onde tudo está muito próximo, onde as pessoas são elas mesmas. Se a gente veste aquele personagem antes de fazer algum trabalho, seja realmente pela internet ou numa palestra, enfim, você desconecta. As pessoas nem estão mais acostumadas com isso hoje, né? Exato. Tem que ser mais você mesmo. Verdade, Ju. E voltando naquele link sobre dizer não, que é um ponto super importante, para mim um divisor de águas foi quando eu comecei a focar no meu sim. Porque se a gente foca muito só no não, ou seja, nossa, mas eu vou perder aquela oportunidade, nossa, mas a pessoa vai se magoar comigo, nossa, mas e aí a gente começa a criar cenários. Quando a gente foca e tem muita clareza no sim que nós estamos dando, facilita os outros nãos que a gente precisa dar. Então, mas é uma ferramenta que eu falo muito aqui, porque não tem como. Se a gente quer chegar em algum lugar, a gente precisa dizer não, senão a gente vai ficar vivendo para os outros, fazendo as coisas para os outros, mas de uma maneira que não é eficaz nem para o outro e nem para você. Exatamente, porque senão você também agarra tudo o que vem, você nem consegue. Eu fui muito assim, tá, Lê, de não saber dizer não. Eu também. E eu acho muito. que essa virada de chave, realmente de falar não para o direito e sim para a comunicação, que era o que estava lá na frente, foi o que me abriu a cabeça para muita coisa, até para administrar o tempo. Quando a gente não fala não, a gente não dá conta de fazer tudo, porque várias pessoas vão pedir coisas para você, né? E o negócio é justamente isso, não é só falar um não porque não quero fazer, ou porque, enfim, N motivos, mas porque tem um sim muito maior lá na frente que você precisa visualizar. E aí precisa saber, enfim, a vida é escolhas, né? Não adianta, ou você escolhe por você ou você escolhe pelos outros. Exato, e não fazer uma escolha também é uma escolha. Ou seja, você ficar ali de forma passiva, deixando as coisas acontecer, deixando se levar, você também está fazendo uma escolha. Tá abrindo mão de certas coisas de forma passiva, que é pior ainda, que você vai na onda só dos outros sem nem refletir muito. Mas conta, Jô, E essa mais experiência. tempo, né? Exato, bem isso. Mas conta agora, falando da comunicação. Como que está sendo a sua experiência? Você já trabalhou na rádio, mestre de cerimônias. Conta um pouco sobre essa nova caminhada, que não é bem nova, porque na verdade você sempre esteve nos palcos cantando, sempre esteve se comunicando super bem, ainda que tivesse essa questão da timidez. Sim, vamos lá. Eu saí, a gente se formou, foi em 2015, 2014, 2015, se não me falha a memória, né, Ale? A formatura foi início de 2015, mas a gente terminou no final de 2014. Isso é o quê? Uns 7 anos atrás, tive meus mais 2 anos de pós. Sim, há 5 anos atrás, eu tomei a decisão de mudar.
Uhum. Então, primeira coisa que eu fiz quando eu realmente tomei a decisão é, ok, vou pedir demissão. Na época eu estava trabalhando no gabinete da juíza Marisa, aqui de Balneário Camboriú. Não sei se eu poderia falar o nome dela, mas já falei. E aí, estava aqui trabalhando com ela em gabinete e tomei a decisão. Saí no final daquele ano. E aí o primeiro passo é, ok, preciso me enfiar na área, né? Comecei a fazer a faculdade de jornalismo, porque me facilitaria muito a entrada em alguns lugares, principalmente na área da comunicação, precisaria entrar, e seria muito provavelmente que como estagiária, porque se eu levasse o meu currículo de direito, eles não chamariam, mesmo sendo Uhum. formada, para atuar já à frente de um estágio, né? Então comecei a levar meus currículos para Floripa inicialmente. Fui para Floripa e subi lá a estrada do Morro da Cruz, onde estão as emissoras. Quando eu mudei, eu foquei muito na parte de emissora de TV, então eu levei currículos para todas as emissoras praticamente de TV, porque eu estava no jornalismo. E a única emissora de rádio que tinha era a Jovem Pan, lá no Morro da Cruz. Aí eu, beleza, comunicação, vou levar ali também. E foi, coincidentemente ou não, a única que me deu um retorno e que me chamou para Uhum. começar a trabalhar lá. Então, no começo de 2018, comecei a trabalhar na Jovem Pan. E o primeiro ano foi muito tranquilo, foi muito início de tudo, tanto que eu cheguei com muita postura jurídica, né? Uhum. Até desde vestimenta ao jeito de falar, tudo, porte. E o mundo rádio é muito diferente, é uma coisa muito mais leve, óbvio, a comunicação flui lá dentro, tudo. E não é só comunicação como um todo, mas é meio que uma expansão para a criatividade. Isso eu Uhum. senti. Porque enquanto no direito a gente tinha a cabeça mais assim, porque a gente fica muito restrito à lei, Uhum. quando eu entrei no rádio eu senti muito essa diferença. Então deu aquela virada de chave. Claro que voltado para a comunicação, para o meio rádio, né? Sim. E aí, ok, minha experiência toda basicamente foi lá. E aí lá eu comecei a desenvolver, tanto que eu entrei principalmente para cuidar das redes sociais. Então eu cuidava da parte de rede social, a parte da criação de conteúdo, site, e comecei a fazer algumas vinhetas lá dentro, que são as gravações, mas totalmente crua. Eu não sabia colocar a voz do jeito certo. Poderia ter uma voz um pouquinho mais tranquila, só que bem de ouvinte, digamos assim, sem experiência com locução. E comecei a gravar umas vinhetinhas lá, comecei a fazer uns programetes, e aí é que eu fui aprimorando esse lado. Mas até então eu não tinha entrado no ar, não tinha nada. A não ser uma vez para anunciar prêmio. Foi uma coisa muito Uhum. rápida. Então, essa basicamente foi a minha primeira experiência na comunicação, no rádio. Depois disso, eu acabei tendo um período em Jaraguá do Sul também, numa outra rádio, onde eu tive uma outra vivência, que foi mais nas ruas, que realmente foi o lado jornalístico nas ruas, chegar a entrevistar acidentes ou coisas tipo maiores de, de crime mesmo, uma coisa mais Uhum. criminal, policial, e você ia lá fazer a cobertura do que estava acontecendo. E nesse momento, principalmente ali nessa rádio de Jaraguá do Sul, eu percebi que como foi importante a minha trajetória no direito para ter uma linguagem na hora de formar, de montar uma notícia. Uhum. Linguagem mesmo, às vezes até entrevistas que eu precisei fazer, que daí eu acabei conseguindo fazer porque eu tinha um pouco mais noção do assunto por causa do direito da parte criminal. Então, Sim. assim, tudo agregou. E foi uma experiência muito legal também. Mas a minha principal bagagem para essa área da comunicação foi na Rádio Magia, também quando eu retornei para Floripa, onde eu fiquei 2 anos e meio lá. Acabei agarrando muito, porque era uma rádio muito enxuta, então muita gente acabava fazendo muita coisa. Uhum. E quando davam oportunidades, principalmente eu que estou nesse começo, eu só agarrava. Uhum. Nesse momento, a não ser que eu não tivesse tempo, mas eu não falava não. Eu só Uhum. falava assim, sim, sim, claro que sabendo dos meus limites, né? De Uhum. carga horária, assim, de trabalho. Mas aí eu comecei a fazer produção de conteúdo para as redes sociais também, quando precisava, quando estava em desfalque.
Fiz bastante a questão de produção de talk shows. Então, essa parte de fazer os programas, fazer o roteiro, colocar tudo no papel, estruturar tudo, eu aprendi a fazer lá também. Tive a A minha locução, primeira. não? A Como locução locutora. também. Eu nunca trabalhei com locução de hora, nunca fui locutora de rádio, por exemplo, aquela pessoa que fica lá 4 horas seguidas. Mas foi o meu start, foi a primeira vez que eu entrei no ar. Como eu fazia os programas, a produção dos programas, eu também participava no ar. Então, cheguei a fazer 3 programas em horários diferentes, participando, conversando, chamando os ouvintes, trocando uma ideia, falando de uma notícia interessante que tinha acontecido no dia. E esse passo de entrar no ar, de quebrar aquele medo e de ter que contar com o improviso, foi a minha principal, eu acho que foi a principal transformação no meio comunicação. Tudo é uma soma, mas foi onde me deu aquele empurrão. E aí eu vi, cara, em 2 anos, como eu mudei, porque daí eu começo a reparar em vídeos ou nos primeiros programas que a gente fez e como eu estava depois de 2 anos praticamente. É uma evolução muito grande, muito grande. E dentro da magia também, eu comecei a desenvolver mais ainda essa parte do voiceover, né? Depois a gente explica direitinho o que é, mas que realmente é a questão da voz para vinhetas, da voz para chamadas comerciais, para propagandas de rádio. Então eu fui aprendendo muito dentro da magia a saber usar a voz da melhor forma possível, dependendo daquele serviço que te pede. Se é uma voz mais sóbria, se é uma voz mais menininha, né, mais ouvida, se é uma voz um pouco mais dramática, enfim, tudo isso eu fui aprimorando na magia também. Incrível, Jo. Falei bastante! Mas é maravilhoso para ver como que foi essa trajetória, essa mudança de direito, trabalhando como uma juíza, para locutora de rádio, para voice-over, para mestre de cerimônia, para todo esse mundo da criatividade, do se permitir, de faz ali ao vivo, no improviso mesmo. E aproveitando esse improviso, olha, eu não falei para você, mas me veio agora na cabeça, eu quero saber se você topa. Tem alguma chamada assim que você lembra que você poderia fazer aqui ao vivo pra gente? Ai, meu Deus, vamos lá. Tem uma, tu diz de vinheta de rádio, né? Tem uma que estourou, que assim, que foi acho que que a galera mais gostou. Só que porque ela ficou muito espontânea. E na época eu nem tinha técnica, olha que engraçado. Eu não tinha técnica nenhuma, mas eu tinha muito voz de ouvido. Então, como tinha o outro locutor que fazia a voz padrão, eu vinha fazer as gravações mais espontâneas. E se eu fizer ao vivo vai ficar meio engraçado, mas ela ficou basicamente o nome da rádio e uma risada estendida, porque eu achei que tinha ficado péssima a gravação. A pessoa editou, colocou no ar e é uma das vinhetas que todo mundo fala até hoje. Vou tentar ensinar aqui, depois eu te mando o áudio, caso você queira colocar o original. Isso! Depois qualquer coisa a gente põe ele no final do encontro. Isso. Na hora da gravação, a pessoa pediu para eu fazer só fala magia diferente, fala magia! E eu fiz isso. Magia! Só que eu comecei a rir e aí saiu a minha risada de fundo. Ficou muito engraçado, ficou mais ou menos assim. E essa é uma das que mais marcaram, porque muita gente falou, cara, eu sempre que eu te vejo, eu lembro da tua risada, tipo, da vinhetinha. Então marcou muito, assim. Mas tem umas muito legais, que tinha uma que a gente fazia divulgando o iPhone e as coisas da rádio, que era iPhone, Android, Instagram, Facebook e 24 horas no seu rádio. Magia FM. Muito bom, porque muda, já dá pra ver na hora, que você já muda ali, já é outra entonação. Muito bacana. Agora eu fiz muito simples, né? Quando eu gravo, eu gosto até de comentar isso com todo mundo, assim, porque as pessoas falam, faz voz de locutora, mas não funciona. Não é. A chavinha liga quando você tá ali no microfone, porque quando você. É natural, digamos que é natural você aprender a entender como funciona a sua voz. Como você pode colocar ela de uma forma melhor e não simplesmente falar. Isso é automático, tanto que a forma como eu falo hoje é muito diferente de antes de entrar no rádio.
Mas não é porque Uhum. estou fazendo voz de locutor. Quando a gente realmente está fazendo uma locução, você coloca o microfone na frente, eu, pelo menos, sou muito expressiva. Eu não consigo, vou fazer voz de locutor assim, falando normalmente com a Lê. Eu realmente pego e falo, magia! Tipo, muita expressão, muita Sim. mesmo, pra sair a voz certinha da vinheta. Claro que isso não numa conversa só falada, né? Não numa locução natural, Uhum. mas uma locução pra vinheta exige muita expressão. Interpreta, entra ali mesmo no papel que você está fazendo. Muito legal. Exatamente, Que é exatamente. diferente, é até legal para fazer o parênteses aqui, que é diferente de quando vai fazer como uma mestra de cerimônia ou alguma apresentação, ou tá se comunicando naturalmente. Porque aí você tem que passar quem você é. Agora, numa vinheta, algo pontual, gravação, aí você pode, entre aspas, vestir um personagem para passar a mensagem que você precisa para aquela propaganda, para aquela abertura, enfim. Seria isso, né, Jo? Exatamente. Na Uhum. verdade, as mais interpretadas mesmo são essas gravações para vinhetas, principalmente, porque você precisa modular muito a tua voz, dependendo Uhum. do estilo que a gente chama de a voz meio basal, que é essa voz assim mais sensual, mais sopradinha, magia, mas uma coisa mais assim seria o meio basal. O basal é praticamente todo soprado e a voz de ouvinte, que geralmente é mais pra cima, mais animada. Então, assim, a gente precisa modular muito, e aí exige interpretação. Mas, Uhum. uma gravação de um comercial, por exemplo, você vai sempre entender qual que é a mensagem que a pessoa quer transmitir. E principalmente o público-alvo, para você dar a Sim. interpretação correta para aquele comercial. Dando um exemplo, tá? Mas é óbvio que sai numa comunicação mais natural, sem deixar de ser interpretada. Se você não interpreta, mesmo que de forma natural, a conversa, a mensagem que quer transmitir, fica uma mensagem que não impacta, que não gera Não conexão. passa Que é emoção, aquilo que a gente... não. Uhum. Imagina, Exatamente se a isso. gente ficasse aqui conversando o tempo todo assim, daí a gente não se expressava em nenhum momento. E todo mundo já tinha desligado, já tinha mudado, até a gente já Já tá dormindo aqui, dormiram, ó, enquanto uma tá já. falando. Exatamente. Então, É assim, tudo importante vai isso da precisar de uma. entonação, todos os detalhes. Mas deixa eu até aproveitar, Exatamente. Jo, vou deixar aqui, ó, parado, porque o Otacílio vai colocar pra gente a gravação original. Magia! E Muito Jo, bom, agora. muito bom. Jo, agora me fala, para quem não é, né? Quem não atua na rádio, quem não tem esse interesse por atuar nessa área, mas quer melhorar a comunicação. E aí entra a nossa área. Na sua opinião, o que, que é fundamental, assim, trabalhar para conseguir se posicionar, se comunicar de uma maneira que conecta e ao mesmo tempo passa a mensagem que gostaria? Vamos lá. Quando a gente não tem muito conhecimento, se comunicar todo mundo consegue, mas eu acho que uma das principais travas, e eu acredito que seja o primeiro passo que se tem que tomar, é vencer o medo. Todo mundo tem aquele frio na barriga quando é algo novo, mas se a gente não toma o primeiro passo, se a gente não é cara de pau de realmente enfrentar o medo, ir lá e fazer, ainda assim acontecer, você limita muito a sua vida e você não descobre todos os potenciais que você pode ter. Eu Perfeito. descobri isso na prática. Se eu não tivesse passado, mesmo com medo, mesmo assim, nervosa, você sabe, tipo, eu acho que inclusive foi contigo, a primeira vez que eu subi num palco, que foi porque gostava muito de música quando eu era mais nova, e fui apresentar, eu tava morrendo de medo. Mas eu Uhum. fui. E assim foi com as mudanças todas. Então, acho que o primeiro passo é realmente Se treinar. Eu permitir. sei que é muito difícil vencer essa timidez, vencer esse frio na barriga, e é muito mais fácil se acomodar e deixar o outro fazer, deixar passar. Mas Uhum. enfrenta, que realmente enfrentar que as coisas acontecem. Por exemplo, eu nunca tinha feito uma live na vida. Tava morrendo de medo. Não digo medo, porque a gente já se acostuma com essas coisas. Mas fica aquele frio na barriga. O que eu vou fazer? Como é que vai ser? Então, Uhum. é fazer. Tá com medo? Continua com medo mesmo. Vai e só faz, que você não vai se arrepender.
Exato, e abre tantas portas, porque né? muitas pessoas falam assim: "Ah, mas eu não tenho dom da comunicação". Aí eu: "Opa, opa, opa, espera aí". Claro que tem pessoas que têm mais facilidade do que outras em relação à comunicação, como em outras áreas da vida. Mas a comunicação é uma habilidade, então é treino, é praticar. Hoje, se Exato. pegar até faço aqui, ó, faço o convite para quem está assistindo a gente, vai lá no meu primeiro vídeo do canal e olha como eu falava, e olha os últimos. Então, assim, não tem como, é a prática, a gente precisa treinar, precisa fazer. Só que somente quando a gente se permite, somente quando a gente realmente aceita o desafio que a gente abre portas. Então, algumas pessoas falam: "Ah, Exatamente. mas eu não quero ser palestrante, eu não quero falar com o público". Tudo bem, mas você não quer se comunicar bem com a sua família? Você não quer conseguir expressar suas ideias em uma reunião de trabalho? Você não quer conseguir falar o que você pensa sem ter medo de gaguejar, de não conseguir puxar as palavras na ordem como você gostaria, porque começa aquele frio na barriga que vai dominando, e aí quando vê a pessoa já se embabacou, e aí que ela não fala mesmo e vai cada vez se travando mais. Então a comunicação não tem como, a gente se comunica o Exatamente. tempo todo. Todo mundo precisa ou vai passar por alguma situação que vai precisar. Você pode nem almejar, por exemplo, um cargo que vai te exigir a comunicação, uma liderança, enfim. Mas você talvez precise passar assim por uma entrevista de emprego, onde a sua comunicação vai mandar se você vai conseguir aquela vaga ou não. A comunicação é essencial para tudo, né? Não adianta. A comunicação Uma outra transforma, dica que eu transforma. diria, uma outra dica que eu diria para quem quer se comunicar melhor é entender que sim, você tem que se comunicar, mas também você tem que aprender a ouvir. Porque muita Perfeito, gente se comunica ou não sabe se comunicar, mas acha que se comunica bem, só que não dá o espaço para outra pessoa lhe falar. E aí não perfeito, é Ju. uma conversa, não é uma comunicação, aí é só um monólogo. Uhum. E fica Eu acho que maçante. essa Fica questão. aquela pessoa que Exato. todo mundo, ixi, começou a falar, não para mais. Essa pessoa não, ela tem que ter sensibilidade de perceber o outro está dizendo verbalmente ou com as expressões, com o corpo, se ele está interessado no que você está falando ou não. É nítido. Só que às vezes a pessoa está tão dentro dela que ela não para observar o outro, para escutar o outro, e aí fica aquele monólogo chato. Quando a pessoa para, ela fala: "Então tá bom, até amanhã", sem responder, sem falar nada sobre o que ela disse. Exatamente, Uhum. exatamente isso. Então não dá porque a outra pessoa precisa ter o espaço dela. Comunicação é isso, né? Exige a pessoa que está falando e a pessoa que está recebendo, senão a mensagem não é. Você só transfere uma coisa e se não dá espaço para a comunicação realmente fluir. Perfeito. Então, dar esse espaço, saber ouvir na comunicação, inclusive fazer uso das pausas, né? Eu até comento isso, assim, é essencial, as pessoas não percebem a importância de uma pausa. Às vezes pelo nervosismo, às vezes por não ter todo o Por trejeito ainda com a insegurança. comunicação. Ai, mas é aquele constrangimento, silêncio. Não, é bom para a pessoa refletir, para você É refletir. Exatamente. Aí vai ali, fala toda afobada, 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 e aí você sai, parece aquela palestra que você faz, pera, que, né, falou tudo, Enxurrada de mas e agora? informação. Não absorve nada, porque não deu tempo. Então isso é muito importante também. Acredito também que o que a gente até tinha falado ainda há pouco, da questão de dar valor a cada conhecimento que você tem, a cada experiência que você tem, para se comunicar melhor e nunca estagnar nesse sentido, de não parar com leitura, parar com algum conhecimento novo, algum aprendizado, tudo é soma, principalmente na comunicação. Você tem quem tem o hábito de leitura mesmo enriquece muito o vocabulário, enriquece as informações, uma ideia diferente na hora de se comunicar, e isso já transparece totalmente numa conversa, muda totalmente, né? Você se torna uma pessoa mais interessante também. Exatamente. Então tem que estar sempre correndo atrás de coisas novas. É bom como ser humano e na comunicação vai facilitar ainda mais. E outra coisa que para mim é fundamental, apesar de ter aprendido a lidar com a questão de improviso, apesar de ter aprendido a lidar melhor com a comunicação e gostar muito disso, é o preparo numa comunicação.
Não digo numa comunicação assim com um familiar, com um amigo, enfim. Mas eu até brinquei esses dias no meu Instagram que assim, a gente, quando tem uma entrevista, ou quer falar com o chefe, ou vai ter aquela DR com o namorado, Um assunto a mais gente pensa delicado. exatamente, a gente fica planejando tudo, a gente roteiriza tudo, inconscientemente, mas roteiriza. E numa comunicação, principalmente numa apresentação mais formal, você tem que se planejar. E isso eu aprendi a colocar mais em prática depois que eu comecei a fazer produções dos programas. Eu Eu vi ia que como dizer, colocar trazer no para o papel papel. facilita. Ale, é uma live, é uma conversa. Eu não estou aqui presa no papel, mas eu montei o meu roteiro. Entende? Por mais que você domine o conteúdo, por mais que você saiba, você precisa estruturar a sequência do que você quer passar. Para ter essa E é linha óbvio de que você vai contar com raciocínio. improviso. Exato. Você vai contar com improviso, mas o improviso não pode ser o teu escudo. Você não pode contar só com ele. E essa ideia de que improviso não tem preparação é uma mentira, porque eu só consigo improvisar de maneira eficaz com muito preparo. Então, hoje, como você disse, eu também consigo. Surgiu uma oportunidade, surgiu uma questão, me chamaram em cima da hora para fazer algo, eu consigo. Porém, eu já tive quanto? Quantas vezes eu já fiz isso em outros momentos? Quantas vezes eu já me preparei? Eu consigo fazer, mas é por toda essa bagagem. Os improváveis, eles são um exemplo disso. Improviso, sim, mas eles se preparam, eles têm ali toda uma questão que tem que fazer, eles treinam o improviso, que isso também é importante. Exato. Então, É isso de ter um ótimo. roteiro que você falou, Jo, perfeito, trazer para o papel, eu falo que traz muita clareza. Você pode esquecer do papel, aí é sinal que você está bem, que você está dominando, que você está confiante e vai conseguir improvisar. Agora, se você está ali e fica, não sei o que no início é normal, vai começar assim, cada vez que você for praticando, vai ficar melhor e melhor, até que você vai continuar se preparando, porém, cada vez vai fluir de forma mais natural. Exatamente. Tu sabe que no último evento que eu fiz como mestre de cerimônias, tinha um palestrante, o Ricardo Hessel. Ele é mentor de palestrantes. Ele é líder nessa questão da comunicação, mas ele também é mentor de pessoas que querem ingressar nessa área de palestras, nesse mundo de Uhum. palestras. Porque muita gente tem muito conhecimento, mas na hora de passar isso para a comunicação, não consegue nem só Sim. numa boa comunicação, mas principalmente numa estrutura de palestra, porque você precisa organizar. Então ele te dá todo esse suporte e ele fala, inclusive, justamente isso que você estava comentando. As pessoas treinam, mas treinam, elas têm conhecimento, mas elas treinam de cabo a rabo tudo aquilo que foi estruturado para a Uhum. palestra sair do jeito que elas querem. Ou seja, mesmo improviso é treinado numa É. palestra. Aquilo que você acha que a pessoa fez assim, nossa, mas você se escapou bem dessa. Não, aquilo também é treinado. Com aquela coisa Uhum. que aqueles momentos de surpresa que você fala, mas eu lembrei daquilo. Isso também é treinado. Uhum. Porque eles querem que saiam do jeito normal. Claro que no momento, na hora, tudo também vai ser improvisado, senão vira robótico. Mas Sim, tudo é treinado. Então, perfeito. até eu digo isso porque os melhores líderes sabem disso. Então, Uhum. treinar, ensaiar, não é questão de despreparo, é questão de estar ainda mais à frente, Exatamente, a né? preparação é tudo, tudo, tudo. Só vai conseguir se sentir cada Exato. vez mais seguro se preparando. E mesmo quem é seguro se prepara, porque é essa a Exatamente. base mesmo. Claro que com o tempo vai conseguir fazer em menos. Por exemplo, no início, muito tempo de preparação, depois já consegue ser mais estruturado, depende da complexidade, depende do contexto, tudo isso acaba sendo adaptado. Mas a preparação, ela nunca é deixada de lado. Pelos bons, pelos Exatamente. melhores, pelas referências, não. E sobre isso, Jo, eu lembrei de um livro que eu gosto muito, que é Todos se comunicam, poucos se conectam. Você já leu? Não li, Não? muito bom. Olha, Já vou super anotar. indico, indico mesmo, Boa. porque é um livro assim que ele traz muita coisa do que a gente falou aqui. Então, para quem quer se comunicar melhor, para quem quer se aprofundar mais, eu indico esse livro. Tem algum livro, Jo, que tenha te marcado? Pode ser relacionado assim diretamente ou não, às vezes. Então, eu vou indicar algo mais pessoal, tá? Uhum. Não tanto da comunicação, mas eu acho que como autoconhecimento e crescimento como um todo. Tem uma Perfeito. sequência que eu gosto muito e que me ajudou, acho que nas principais fases da minha vida,
de momentos delicados que eu vivi e que me ajudou a ampliar a cabeça e a pensar de forma diferente. Que são os 2 livros sequenciais do Jordan Peterson. 12 Uhum. Regras para a Vida, O Antídoto para o Caos. Esse eu li quando eu precisei, antes de entrar na magia, antes de voltar. Eu estava vindo na época, eu estava em São Paulo e precisei retornar. Foi É uma muito fase bom. bem complicada. E quando eu li, me abriu a cabeça assim, para muita coisa. E tem, inclusive, aquela regra que já está aí amplamente difundida pelo mundo, no sentido de arrume seu quarto antes de tentar arrumar o mundo, ou Uhum. ajeitar o mundo. Não sei se são essas palavras exatamente, né? Mas a partir daí você já começa a ter uma noção. Essa é uma das regras. Uhum. E uma regra, ela. Você vai pelo. Se você for pelo título, você. Pelo título da regra, eu digo. É muito, muito, muito pouco por tudo que cada uma delas traz. Ele aprofunda, é muito bom esse livro. Ele realmente É explica, ele dá sensacional. exemplo, ele faz você ir além. Muito bom mesmo. Exatamente. E aí a sequência dele me ajudou muito esse ano, que eu li no começo desse ano. E foi muito bom também, que é o Além da Ordem. Mais 12 Regras para a Vida. Esse eu não li Os ainda. dois é perfeito. Eu sou bem suspeita para falar. E quem gosta dessa parte, né, de autoconhecimento e não só autoconhecimento, mas conhecimento de um modo geral, porque ele traz Uhum. muitos casos, né, historicamente falando, e também como ele não é psicólogo, psiquiatra, né? Psicólogo, psicanalista, enfim, é da área da psicologia. Ele Uhum. traz muitos casos que a gente pode não estar passando por aquilo ali, mas a gente aprende ouvindo os outros casos, vendo os Uhum. exemplos dos outros, né? Então, muito bom, vale muito a pena. Com certeza. Eu tô até olhando aqui, me deu um branco. Se eu não me engano, Psicólogo é clínico. Psicólogo. É. psicólogo clínico. Aham, ele é canadense, psicólogo. Psicanalista? Mas é que ele também traz, a gente até ficou com essa dúvida, porque ele também traz toda uma parte meio filosófica junto, ele aprofunda a coisa. Não, perfeito. Ele Excelente aprofunda muito, indicação, Jô. Acho muito. que Ai, fechou com bom. chave de ouro aqui esse encontro sobre comunicação. Para quem quer saber mais, siga realmente a Jô, porque ela está toda hora trazendo referências sobre comunicação, trazendo as experiências que ela vem vivenciando e é uma troca muito gostosa. A gente está nessa área e é algo que faz a gente transbordar, então a gente Ai, fala muito sobre isso e é uma delícia estar dividindo essa área com você, Jô. E eu falo muito que não Ale, existe concorrência, é colaboração que eu acho que onde todo mundo cresce muito, tem espaço para todo mundo, cada um é único e traz a sua bagagem, traz sua história e pode tocar, transformar muitas vidas através da sua forma de trabalhar. Então a gente vem para agregar uma outra e eu desejo tudo do melhor na sua trajetória. Conta comigo no que for preciso. E esse momento aqui, quer deixar alguma mensagem final? Como é que é? eu quero te agradecer, Ale, que honra estar participando dessa live aqui contigo. É, a gente viveu muita coisa juntas, né? E eu acredito que principalmente agora, nessa reta final, a gente se aproximou muito mais. E, e é muito gostoso, assim, olhar para trás. Pô, terceirão, a gente estudou juntas praticamente, só que naquela época os círculos de amizade eram um pouco mais diferentes. A gente caminhou pelo mesmo trajeto durante a faculdade, direito. A gente também teve esse ciclo de mudança do direito para a É. comunicação, né? Eu não sei agora, mas eu acho que você não saiu tanto da área jurídica como um todo. Você conseguiu É, fazer aquela. é que na verdade eu cheguei até a trazer suspender junto, né? também. Eu suspendi também minha OAB e eu mergulhei na parte de mediação de conflitos. Então, tem ali uma parte, digamos Isso. assim, mas não, cada vez eu estou menos, digamos assim. Eu cada vez estou mais focada no preventivo, na comunicação com empresas, ajudando as pessoas através de mentoria, de acompanhamento, justamente porque eu vejo como a comunicação Legal. transforma. Mas eu não estou tanto na comunicação que nem Que você, transforma. na comunicação, digamos assim, como mestre de cerimônia à frente. Eu normalmente estou ajudando por trás, dentro das empresas, líderes. Então, são coisas que se complementam.
mas é uma palestrante de mão cheia aí que eu sei. Não, também Então, realizo palestra, mas é que eu acabei me encontrando mesmo na parte do acompanhamento e não apenas nas palestras, mas também trabalho nisso e adoro essa. Não vou negar, eu gosto de me comunicar e estar à frente também. então eu só quero te agradecer, Lô, pelo convite. Eu sou uma admiradora sua, você sabe disso. Torço por ti. Estou muito feliz mesmo com o convite. E agora torcendo aí pelos seus caminhos, inclusive comunicando na Europa inteira. Te desejo todo o sucesso do mundo, você sabe. Obrigada mesmo pela confiança aqui pra gente trocar essa ideia, que foi muito gostosa, muito gostosa. Obrigada, Jo, obrigada de coração. Estou pegando as questões culturais, a forma como o pessoal se comunica aqui para fazer esse paralelo com o Brasil. Eu acho que agrega muito também durante essa experiência aqui na Europa. E, Jo, você sabe que a recíproca é mais do que verdadeira. Admiro muito você, fico feliz da gente seguir essa caminhada lá, desde lá de trás até aqui. E vamos ajudar muitas pessoas através do nosso trabalho. De coração pela sua aí. partilha Seguimos aqui hoje. juntas, um pouquinho distante, mas juntas. Exatamente. O online permite isso, conectar mesmo à distância. Beijo enorme e obrigada a todos que nos assistiram aqui. Sigam nos acompanhando que a gente compartilha bastante coisa sobre comunicação. Se ficou com alguma dúvida, tem sugestão, deixa aqui nos comentários e depois a gente responde vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.